A cruz que carrego. Entre Templários, Ordem de Cristo e a minha própria linha de batalha. Dedicatória. Ao Pedro. Para que descubra cedo que cada homem carrega uma cruz. Mas é a forma como assegura que define a sua história. A minha família. Que, mesmo sem saber, forjou em mim o aço e a sensibilidade. Que hoje caminham lado a lado. E a todos os que, silenciosamente, lutam para criar ordem no meio do caos. Que encontrem aqui um reflexo e um caminho. Graph. Alguns homens caminham com uma missão. Outros descobrem, tarde, que a missão sempre caminhou dentro deles. Autor desconhecido da Ordem de Cristo, século XIV. Índice geral do livro. Parte I. Os que veio antes de mim. 1. O chamado antigo. 2. O nascimento dos Templários. 3. A força e a queda. 4. Portugal. A terra onde eles não morreram. 5. A Ordem de Cristo e a transformação do mundo. 6. O salto esquecido, de 1312 a 1717, a ponte invisível. Parte 2. As cruzes que carreguei. 7. A minha terra e os homens que vieram antes. 8. Feridas de infância que moldam guerreiros. 9. A primeira batalha interna. 10. Amor, perdas e reconstruções. 11. Como se forja um cavaleiro no século XXI. 12. A minha linha de missão. Parte 3. A ordem dentro de mim. 13. A cruz, o símbolo e o chamamento. 14. Templário moderno. Liderar territórios novos. 15. A herança viva da Ordem de Cristo. 16. A minha obra, do caos à ordem. 17. O legado que quero deixar. 18. A minha própria ordem. Introdução. Há símbolos que nos chamam antes de sabermos o porquê. Alguns homens crescem indiferentes ao peso da história. Outros, poucos, sentem, desde cedo, que carregam algo que não lhes pertence inteiramente, como se houvesse uma linha invisível a puxar-lhes o peito para um tempo que não viveram, mas que os habita. Eu sempre fui um desses homens. A cruz vermelha da Ordem de Cristo, os Templários, as histórias de missão, disciplina, coragem e silêncio. Não eram temas. Eram espelhos. E durante anos não percebi por quê. Mas a verdade é simples. Há cruzes que não escolhemos, reconhecemo-las. O que descobri, ao longo da vida, é que essa cruz não era apenas histórica. Era emocional. Era pessoal. Era minha. Este livro é sobre isso. Sobre a história dos Templários e da Ordem de Cristo, mas também sobre a minha história. Sobre como duas linhas distantes, uma medieval, outra contemporânea, se encontram no mesmo ponto: a necessidade de criar ordem num mundo que insiste no caos. Aqui, vais encontrar factos, batalhas, reis, templos e rotas marítimas. Mas vais encontrar também feridas, decisões, quedas e reconstruções, a parte da história que não se escreve em pergaminhos. Porque o que me liga aos Templários não é fantasia, não é misticismo, é identidade. E talvez, ao leres isto, descubras que também tu carregas uma cruz que ainda não soubeste nomear. Parte I. Capítulo 1. O chamado antigo. A pergunta que nasce cedo: por que certos símbolos mexem conosco? Há coisas que não se explicam com lógica. Explicam-se com pele. Antes de saber quem eram os Templários, antes de aprender história, antes de ouvir falar em cruzes vermelhas ou ordens secretas, já havia algo dentro de mim que despertava quando via certos símbolos. Uma cruz mais espessa, um vermelho profundo, uma forma geométrica que parecia demasiado simples para carregar tanto peso, mas carregava. Não era fascínio. Não era curiosidade. Era reconhecimento. Como quando encontramos alguém pela primeira vez e, sem saber porquê, já sentimos que o conhecemos desde sempre. Alguns chamam a isto memória ancestral. Outros falam de arquétipos. Eu chamo-lhe simplesmente o chamado. Desde miúdo, certos símbolos faziam-me parar. Não sabia explicar porquê, apenas sabia que mexiam comigo, que ativavam qualquer coisa que estava adormecida, como se alguém me tocasse no ombro vindo de muito longe. Hoje percebo melhor. A maioria das pessoas olha para um símbolo como quem olha para um desenho. Eu olhava como quem olha para um espelho. Talvez isto comece na nossa predisposição interior. Cada um de nós traz um arquétipo mais forte, um padrão emocional que nasce conosco. Alguns nascem criadores, outros cuidadores, outros rebeldes.
Eu sempre fui protetor. Ouvia histórias de batalhas, de homens que davam o corpo à frente do perigo, de gente que carregava cruzes, não no sentido religioso, mas no sentido do peso, da responsabilidade, do estar lá quando mais ninguém está, e sentia que aquilo falava comigo. Era como se me dissessem: isto és tu, mesmo que ainda não saibas. Esse reconhecimento silencioso foi crescendo. Primeiro nos desenhos, depois nos livros, depois nos lugares. E mais tarde, muito mais tarde, na vida real, nas próprias batalhas que vivi, nos papéis que tive de assumir, mesmo quando não estava preparado. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, fazemos esta pergunta: por que é que isto me chama? No meu caso, o isto era sempre a mesma coisa: símbolos de ordem, homens de missão, cruzes de disciplina, histórias de coragem, estruturas que seguram o caos. Só mais tarde descobri que isto tinha nome, que este chamado existe na psicologia desde Jung, que existe na espiritualidade desde sempre, e que, na história, ficou gravado numa irmandade que, apesar de extinta oficialmente, deixou marcas tão profundas que ainda hoje moldam países inteiros: a Ordem do Templo. Mas na altura eu não sabia nada disso. Só sabia que havia algo em mim que pedia direção, que pedia sentido, que pedia missão. Há quem diga que o sangue não mente. Eu digo que a alma não se cala. E aquilo que senti desde criança, antes de livros, antes de explicações, antes de qualquer narrativa adulta, era isto: há uma história maior que me toca, mesmo sem eu a conhecer. Talvez por isso eu sempre tenha sentido que não estava apenas a viver uma vida. Estava a caminhar numa linhagem. Não no sentido literal. Não no genético. Mas no emocional. No simbólico. Naquilo que nos molda silenciosamente, mesmo quando não entendemos como. Foi assim que percebi que o chamado não era sobre o passado. Era sobre o que eu me tornaria. E por isso este livro começa aqui, no ponto onde tudo começou, antes de tudo ter um nome, antes de eu saber qualquer coisa sobre templários, maçonaria, ordem de Cristo ou linhagens espirituais. Começa no instinto, no reconhecimento, no sentir, porque antes de qualquer história, existe sempre um chamado. E este foi o meu. Capítulo 2. O nascimento dos Templários. Origem em 1119, Jerusalém, Hugo de Payens, a missão sagrada. A história dos Templários não começa com espadas, nem com castelos, nem com a mística que mais tarde os envolveria. Começa com medo. O medo dos peregrinos que atravessavam o caminho até Jerusalém, numa terra onde a fé os chamava, mas a violência os esperava. Estradas infestadas de saqueadores, desertos onde ninguém os defenderia, rotas onde o sagrado e o perigo andavam de mãos dadas. E começa também com um grupo pequeno de homens que decidiram não aceitar esse medo como destino. 1119, Jerusalém. 9 cavaleiros. Um ideal maior do que eles. Uma ousadia que parecia loucura para a época. À frente deles estava Hugo de Payens, um nobre francês que não procurava poder, procurava propósito. Ele foi o primeiro a entender que havia uma missão maior do que a Guerra Santa: proteger os vulneráveis, assegurar o caminho dos que viajavam sem espada, defender aqueles que nem sequer tinham voz. Essa foi a semente. Essa foi a intenção. Essa foi a origem daquilo que, mais tarde, se tornaria a ordem militar mais temida, respeitada e enigmática da Idade Média. Não começaram como guerreiros invencíveis. Começaram como guardas de caminho. Há algo profundamente simbólico nisto. A maioria das pessoas achava que 9 cavaleiros seriam insuficientes para proteger milhares de viajantes. E, de facto, eram. Mas tinham algo que a época compreendia muito bem: fé, disciplina e um compromisso sem retorno. Assim, em 1120, apresentaram-se ao rei Balduíno II de Jerusalém e ao patriarca Varmund. Pediu-se-lhes espaço para viver e servir. Não pediram riqueza. Não pediram títulos. Pediram apenas a missão. O rei entregou-lhes algo improvável: uma parte do antigo palácio que se erguia sobre o Templo de Salomão, um dos lugares mais simbólicos do mundo. Foi desse lugar que receberam um nome que ecoaria por séculos: Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Ou, mais tarde, simplesmente, Templários. A partir desse momento, tudo mudou. A regra, a disciplina, a identidade. No Concílio de Troyes, 1129, sob a orientação de Bernardo de Claraval, um dos homens mais influentes da cristandade,
a ordem recebeu a sua regra. Era dura. Era exigente. Era absoluta. Votos de pobreza, castidade e obediência. Vida em comum. Silêncio nas refeições. Proibição de adornos pessoais. Disciplina militar extrema. Submissão total à missão. Aos olhos modernos, pode parecer excessivo, mas é esta intensidade que explica por que a ordem se tornou tão poderosa. Homens que não temiam a morte, que viviam com propósito único, que serviam sem esperar recompensa. Isso é raro em qualquer era. E é também isso que cria uma certa admiração silenciosa em quem sente afinidade com o arquétipo do cavaleiro. Os templários eram diferentes porque viviam para algo. E viviam para manter o caos à distância, exatamente como tu descreveste nas tuas próprias batalhas pessoais e profissionais. A missão sagrada. Com o tempo, deixaram de ser apenas guardiões de peregrinos. Criaram rotas seguras. Construíram fortalezas que ainda hoje impressionam. Fundaram um sistema financeiro internacional que permitia a transferência de valores entre reinos, séculos antes de existir qualquer banco moderno. Foram estrategas, engenheiros, navegadores, diplomatas, administradores. Muito mais do que guerreiros. A Ordem Templária tornou-se, o braço armado da fé, o protótipo de um exército profissional, o germe do que mais tarde seria o modelo de liderança ocidental. E tudo começou com 9 homens que decidiram proteger quem não podia proteger-se. O que isto desperta em ti? É impossível olhar para a origem dos templários e não ver paralelos com a vida de quem tem, mesmo sem o admitir, um arquétipo de guardião. Há pessoas que nascem para criar, outras para desafiar. Tu nasceste com traços de quem estrutura, protege, constrói caminho. É por isso que a história deles mexe contigo. Não porque procuras uma ordem externa, mas porque reconheces uma ordem interna. E é precisamente aqui, no nascimento da ordem, que começa a fusão entre a tua história e a história templária. Eles não nasceram grandes. Nem tu. Eles começaram por proteger o caminho. Tu também. Eles criaram estruturas para que outros pudessem avançar. Tu fazes isso no teu setor todos os dias. Não há coincidência. Há eco. Capítulo 3. A força e a queda. Poder, riqueza, disciplina e destruição pela França. Os templários começaram pobres. Pobres de moeda, ricos de propósito. Mas propósito, disciplina e reputação, quando combinados, criam algo que nenhum reino medieval podia controlar: poder moral. E esse é o tipo de poder mais perigoso para qualquer rei. A ascensão. O que tornou os templários únicos não foi a espada. Foi a credibilidade. Enquanto outras ordens eram compostas por nobres que procuravam glória, os templários tinham uma regra tão rigorosa que até os inimigos os respeitavam. Eram conhecidos como os que não fogem. E isso, numa época de batalhas sangrentas, fazia diferença. Instalou uma espécie de mito: se um templário estava ali, a linha não cairia. Com o tempo, começaram a receber terras, castelos, rendas e privilégios de reis, papas e nobres. Não pediam nada, e, por isso mesmo, recebiam tudo. Criaram fortalezas no Médio Oriente, bases na Europa, propriedades agrícolas, feudos e um sistema de logística militar que hoje qualquer empresa moderna estudaria. E, sem quererem, tornaram-se a primeira organização multinacional da história. Mas foi no campo financeiro que se tornaram incomparáveis. Inventaram depósitos, criaram letras de câmbio, transportaram riquezas entre reinos, tornaram-se cofres ambulantes, eram os únicos em quem reis confiavam. Confiavam tanto que se endividaram até o pescoço. É aqui que a história começa a inclinar-se. O rei que devia demais. Um nome surge sempre neste ponto: Filipe IV de França, conhecido como Filipe, o Belo. Bonito no rosto, sombrio na alma. O rei devia uma fortuna gigantesca aos templários. E como qualquer homem fraco, com poder mas sem honra, em vez de pagar, procurou destruir quem lhe lembrava a dívida. Não podia vencê-los em campo aberto. Não podia vencê-los em justiça. Então fez o que os covardes fazem: atacou no escuro. A sexta-feira que mudou a história. 13 de outubro de 1307. Sexta-feira. Ao amanhecer, em toda a França, como se fosse um único golpe de espada, todos os templários foram presos ao mesmo tempo. Acusados de heresia, sodomia, culto secreto,
Acusações inventadas que a Igreja nunca tinha visto antes. A ironia? O rei utilizou o próprio mito templário contra eles. Eles têm segredos. Isso bastou para inflamar a imaginação popular. Jacques de Molay, o último grão-mestre, foi preso, torturado, humilhado, arrastado. E ainda assim, nunca traiu a ordem. Nunca. Em todas as torturas, nunca confessou aquilo que não era verdade. É aqui que começa a verdadeira grandeza dos templários. Não no auge, mas no silêncio da queda. O fim que não foi fim. Em 1312, pressionado pelo rei, o Papa Clemente V dissolveu oficialmente a ordem. Mas aqui está o que raramente se diz. Não foram condenados como hereges, não foram anulados por falta de fé, não foram considerados impuros. Foram dissolvidos por razões políticas, não espirituais. E é neste detalhe que se esconde a semente da sobrevivência. Porque quando um rei destrói uma organização por interesse próprio, as ideias que sustentavam essa organização não morrem, transformam-se. E foi essa transformação que trouxe os templários até Portugal. A chama que não apagou. Quando Jacques de Molay foi queimado vivo em 1314, dizem as crônicas que, antes de morrer, proclamou uma maldição, chamou Filipe e o Papa à presença de Deus dentro de um ano. A história, curiosamente, cumpriu-lhe a profecia. Não por magia, mas por justiça. Ambos morreram no prazo que ele indicou. E assim acabou oficialmente a ordem. Mas não acabou na realidade. Porque a força dos templários não estava nos castelos, nem nas riquezas, nem nas armaduras. Estava na sua disciplina, na sua estrutura, na sua missão. E isso, quando é verdadeiro, nunca desaparece. Apenas procura um novo lugar para renascer. Foi em Portugal que encontrou esse lugar. E é aqui que a tua história, mesmo sem saber, começa a tocar a deles. Porque depois da queda, há sempre renascimento. E quem já caiu, e voltou, entende isso melhor do que ninguém. Os templários não morreram, e isso encaixa com a tua narrativa de resiliência, reconstrução e missão. Capítulo 4. Portugal. A terra onde eles não morreram. De Diniz, proteção estratégica e a criação da Ordem de Cristo. Se a França foi o túmulo dos templários, Portugal foi o seu refúgio. E depois, o seu renascimento. A maior parte do mundo acredita que os templários acabaram queimados nas fogueiras de Filipe, o Belo. É uma boa história dramática, mas incompleta. O que realmente aconteceu é muito mais português. Portugal, início do século XIV. Um reino pequeno. Uma fronteira instável. Constante ameaça castelhana. E uma necessidade absoluta de homens disciplinados que soubessem construir, defender e organizar. Os reis portugueses sabiam que, sem estratégia, o país seria engolido. E aqui surge uma figura monumental na história de Portugal, o rei que viu mais longe do que todos os outros. De Diniz, o rei estratega. Chamam-lhe o lavrador. Mas o construtor seria mais justo. Foi ele que percebeu que os templários eram muito mais do que guerreiros. Eram engenheiros militares, administradores de territórios, gestores financeiros, criadores de rotas e estruturas, disciplinadores de homens, uma elite que trabalhava pelo país, não contra ele. Em Portugal, os templários tinham conquistado e protegido terras importantes, como o Ribatejo. Tinham construído castelos, organizado ordens militares, criado pontes, rotas, logística. E de Diniz sabia que, sem eles, Portugal ficaria vulnerável. Quando chegou a bula papal que exigia a dissolução da Ordem do Templo, a maioria dos reinos europeus obedeceu. Portugal não. Portugal nunca obedeceu cegamente. Nunca o fez na história. E não seria desta vez. O plano secreto do rei. De Diniz viu ali uma oportunidade: proteger os templários, manter as suas propriedades, e ao mesmo tempo não desafiar diretamente o Papa, seria fatal para o reino. Então fez aquilo que os grandes estrategas fazem: não enfrentou o problema, transformou-o. Criou uma nova ordem. Uma ordem com outra identidade formal, mas com o mesmo espírito, os mesmos homens e a mesma estrutura. A esta ordem chamou Ordem de Cristo. Foi uma manobra brilhante. Não desafiava o Papa. Não quebrava a bula. Não entregava homens inocentes à morte. E, ao mesmo tempo, salvava toda a força templária dentro de Portugal. E o mais impressionante,
O Papa aceitou. A Ordem de Cristo, o Renascimento. Em 1319, nasce oficialmente a Ordem de Cristo. Mas, na prática, não era nova. Era continuação direta da Ordem do Templo, apenas com outro nome, outra regra adaptada e outra bandeira. As propriedades templárias foram transferidas para a nova ordem. Os cavaleiros templários em Portugal foram integrados nela. A estrutura foi preservada, não destruída. E assim, enquanto na Europa os templários desapareciam, em Portugal renasciam. O gênio disto não está apenas na política. Está no simbolismo. Onde outros viram ruína, Portugal viu oportunidade. Onde outros queimaram, Portugal protegeu. Onde outros extinguiram, Portugal preservou. É por isso que a cruz da Ordem de Cristo, aquela cruz vermelha que tanto te mexe cá dentro, aparece séculos mais tarde nas caravelas, nos descobrimentos e nas rotas que mudaram o mundo. Porque era, de facto, a herdeira da cruz templária. O mundo pensa que os templários acabaram, mas a verdade é que continuaram através de nós. O que isto revela sobre identidade? Os templários eram uma ordem com disciplina e missão. Portugal era uma terra pequena com uma ambição gigante. Juntos, criaram algo que o mundo nunca tinha visto. Um país pequeno a comandar oceanos, marinheiros que navegavam por fé e ciência, estratégias que uniam espiritualidade e tecnologia, uma missão que ultrapassava fronteiras. E tudo isto nasceu da decisão de um rei que escolheu proteger, não destruir. Portugal torna-se, assim, a terra onde o impossível é sempre tentado. E a terra onde os templários não morreram, apenas mudaram de nome. Por que é que isto te mexe por dentro? Porque este capítulo não é apenas história. É identidade. Portugal não destrói aquilo que vale a pena. Tu também não. Portugal pega em caos e transforma-o em estrutura. Tu também fazes isso. Portugal protege aquilo que sente que faz parte da sua missão. Tu também operas assim. E talvez seja por isso que o símbolo te toca desde criança, porque carrega em si o ADN de um povo que faz exatamente o que tu fazes emocionalmente, pegar no que resta, reconstruir e continuar. Capítulo 5. A Ordem de Cristo e a Transformação do Mundo. Os descobrimentos como continuidade templária. A cruz nas caravelas. A missão global. Quando a Ordem do Templo renasceu em Portugal com um novo nome, Ordem de Cristo, poucos imaginavam que essa nova ordem se tornaria a força espiritual, estratégica e científica por trás da maior expansão marítima da história. Mas é preciso entender uma coisa: os templários nunca foram apenas guerreiros. Sempre foram construtores de caminhos. E Portugal era o lugar perfeito para construir o maior caminho de todos, o caminho pelos oceanos. A cruz que navegou o mundo. É impossível olhar para uma caravela portuguesa e não sentir algo. Lá está ela, a cruz vermelha da Ordem de Cristo, pintada em velas brancas que cortavam o vento e o medo. A mesma cruz que renasceu das cinzas dos templários. A mesma cruz que trouxe disciplina militar, organização e visão de longo prazo. A mesma cruz que te acompanha desde miúdo, mesmo sem explicação racional. As caravelas não levavam apenas marinheiros. Levam uma missão. E não é mito. Os capitães, pilotos e navegadores do século XV eram formados segundo princípios, mapas, instrumentos e disciplina herdados, direta ou indiretamente, da estrutura templária que Portugal nunca deixou morrer. Portugal expandiu-se com fé, ciência, estratégia, coragem e um sentido de missão muito maior do que o tamanho do país. E é precisamente isso que espanta o mundo até hoje. Um povo tão pequeno fez algo tão grande. A Grande Escola, Sagres. Sob liderança do infante D. Henrique, ele próprio mestre da Ordem de Cristo, nasceu a grande oficina do futuro, Sagres. Ali, misturaram-se matemática, cartografia, astronomia, navegação, engenharia naval e visão estratégica. Sagres foi o laboratório dos descobrimentos. Mas, mais do que isso, foi um centro templário no espírito. Disciplina, regra, missão, estrutura, hierarquia, código, transcendência. É impossível ler documentos da época e não ver a continuidade. Os templários protegiam caminhos em terra. A Ordem de Cristo abriu caminhos no mar. É a mesma energia, aplicada a outro território. A missão espiritual da navegação. Os descobrimentos não foram apenas comércio ou ambição política. Havia um sentido espiritual profundo na expansão.
A Ordem de Cristo via o oceano como um deserto líquido a ser atravessado, tal como os templários cruzavam desertos em direção a Jerusalém. E aqui há um ponto que toca diretamente a tua história interior. Ir aonde ninguém foi. Abrir caminho onde não existia. Construir estruturas onde só havia caos. E fazê-lo não por glória, mas por missão. Esse arquétipo mexe contigo porque faz parte de ti. Tecnologia e misticismo. Navegar para além do horizonte exigiu duas coisas que sempre definiram os templários. 1. Coragem para enfrentar o desconhecido. 2. Estrutura para não morrer no processo. E Portugal tinha as duas. A Ordem de Cristo financiou expedições, desenvolveu instrumentos de navegação, astrolábios, cartas náuticas, tábuas de latitudes, criou métodos de cálculo e colocou homens com disciplina templária na linha da frente das explorações. Não é exagero dizer: a Ordem de Cristo foi o motor invisível da expansão portuguesa. A cruz que tremulava ao vento era mais do que um símbolo religioso. Era um farol, um código, uma promessa. E é por isso que esta cruz mexe contigo. Ela carrega nas linhas o espírito dos que arriscaram o impossível. E o mundo mudou. As sombras dos templários, transformadas em luz pela Ordem de Cristo, guiaram a passagem do bojador, o mapeamento da costa africana, a abertura das rotas da Índia, a travessia do Atlântico, a descoberta do Brasil, o contato entre continentes separados há milênios. A Europa mudou. O comércio mudou. A ciência mudou. O futuro mudou. E tudo isto por causa de uma ordem que o mundo pensava estar extinta. Os templários não morreram. Apenas trocaram a terra pelo mar. A cruz na tua vida. Há livros que ensinam história. Este ensina a identidade. E a verdade é simples. Há quem veja na cruz da Ordem de Cristo uma marca do passado. Tu vês, mesmo sem saber, um espelho interno. Abertura de caminhos, proteção de pessoas, construção de estruturas, visão a longo prazo, enfrentar o desconhecido, liderança discreta mas firme, missão acima do ego. A tua vida move-se pelo mesmo código operativo. E é isso que este capítulo desperta no leitor, que a história de Portugal, a história dos templários e a tua história não são paralelas, são espelhadas. Capítulo 6. O Salto Esquecido, de 1312 a 1717. Como a Ordem de Cristo preservou a linhagem templária e influenciou a maçonaria. A história oficial diz que os templários acabaram em 1312. A história real diz outra coisa. A história real mostra uma linha contínua, subterrânea, discreta, mas firme, que atravessa 4 séculos e reaparece com força em 1717, quando nasce oficialmente a maçonaria moderna. O que aconteceu entre esses dois pontos não é silêncio, é transmissão. O mito do fim repentino. A ideia de que uma ordem tão estruturada, tão rica, tão disciplinada e tão espalhada pela Europa desapareceu num único decreto papal é impossível. Ordens não morrem assim. Homens formados em regra, disciplina e código não se dissolvem como neve ao sol. E Portugal provou exatamente isso. Quando a Ordem de Cristo surge em 1319, ela cumpre 2 funções. 1. Salvar os templários perseguidos. 2. Guardar o conhecimento templário num código mais discreto. A Europa queimou templários. Portugal guardou-os. E esse facto muda tudo. A estrutura invisível que sobreviveu. Entre 1312 e 1717, não houve templários oficiais. Mas houve templários integrados na Ordem de Cristo, templários absorvidos pela Ordem de Santiago e de Assis, templários camuflados como cavaleiros laicos, templários transformados em arquitetos, construtores, mestres de obras, templários incorporados nos ofícios que mais tarde estruturariam as guildas maçônicas. Fala-se pouco disto, mas os registros existem. As corporações de ofício europeias, principalmente pedreiros, construtores, mestres de obras, eram lugares onde disciplina, segredo, geometria sagrada e códigos eram essenciais. Quem dominava estes conhecimentos? Os templários. Quem continuou a praticá-los, agora sem o nome templário? Os mesmos homens. A Ordem de Cristo, em Portugal, tornou-se a guardiã institucional dessa linhagem. As corporações operativas tornaram-se a guardiã prática. E as famílias templárias tornaram-se a guardiã discreta. É assim que uma ordem sobrevive, não pelo nome, mas pelo código. Portugal, o cofre do conhecimento. Aqui está o ponto que quase ninguém entende, enquanto Europa extinta os templários.
Portugal exportava o seu sistema templário para o mundo através dos descobrimentos. A Ordem de Cristo financiou mapas secretos, tecnologia náutica, escolas de cartografia, astrolábios, instrumentos matemáticos, construção naval, rotas internacionais. Isto é engenharia. Isto é estrutura. Isto é organização militar e logística. Exatamente o que os templários sempre foram. A Ordem de Cristo foi, na prática, a versão templária do Renascimento. E os homens que levaram o espírito templário ao mar voltavam com conhecimento, rotas, técnicas e códigos que alimentaram a Europa inteira. A linhagem templária não só sobreviveu, espalhou-se. E então surge 1717, com um detalhe importante. Em Londres, 4 lojas de maçons operativos, pedreiros, construtores, arquitetos, juntam-se para criar algo novo, a Grande Loja de Londres. Nascimento oficial da maçonaria moderna. Mas a pergunta é, por que é que pedreiros criam uma ordem iniciática, filosófica, espiritual e simbólica? Por que não eram só pedreiros? E por que, durante séculos, templários integraram-se nessas guildas, trazendo consigo sigilos, símbolos cruzados, geometrias, ritos, códigos de silêncio, estrutura hierárquica, iniciação, disciplina, ética cavaleiresca, cosmologia espiritual. A maçonaria especulativa é, em grande parte, um descendente espiritual da Ordem do Templo, não no sentido literal, mas no sentido operacional, simbólico e filosófico. Não é coincidência que o rito escocês antigo e aceito tem múltiplos graus ligados aos templários, a lenda do grão-mestre escondido aparece nos altos graus, a figura de Jacques de Mola é preservada como símbolo de fidelidade, a cruz templária reaparece em ritos discretos, princípios templários surgem como base moral de vários graus maçônicos. A herança, a eco, a continuidade silenciosa. O salto é uma ponte. O chamado salto de 400 anos não é um salto real. É uma ponte. Uma transição de ordem militar para ordem marítima para ordem filosófica, cavaleiros para navegadores para arquitetos espirituais, estrutura externa para estrutura interna, território físico para território simbólico. E é aqui que a tua pergunta, aquela que te acompanha desde criança, começa a ganhar forma. Por que sinto isto? Por que este símbolo mexe comigo? Porque parece que não é só história, é identidade? Porque o que te toca não é a organização. É o arquétipo que atravessou séculos. O arquétipo do protetor, do construtor, do disciplinado, do que abre caminho, do que lidera no silêncio, do que organiza o caos, do que carrega uma cruz que não pediu, mas assume. Aquilo que mexe contigo não é o passado, é o reflexo. E assim termina a parte I. Não com a morte dos templários, mas com a certeza da sua sobrevivência. Agora, o leitor está pronto para ti. Para perceber como é que essa linhagem simbólica atravessa o mito, a história, Portugal, e entra na tua vida. Porque a tua história não começa em ti. Começa atrás. Muito atrás. E agora é hora de entrar nela. Parte 2. Capítulo 7. Origem. A minha terra e os homens que vieram antes. Mirandela, raízes, dureza, trabalho, sobrevivência emocional. A história de um homem nunca começa nele. Começa na terra que o fez. Nas vozes que o moldaram. Nos silêncios que o ensinaram. Nas durezas que o treinaram, muitas vezes sem ele saber que estava a ser treinado. A minha começou em Mirandela. Uma terra quente no verão, fria no inverno, dura o ano inteiro. Uma terra onde as pessoas aprendem cedo que nada vem fácil, e que aquilo que vem fácil raramente vale a pena. A terra, o ritmo, o instinto. Mirandela tem um tipo particular de silêncio. Não é o silêncio vazio. É o silêncio de quem está habituado a pensar enquanto trabalha. De quem olha o campo, o rio, o monte, e percebe que a vida se faz de ciclos. Ali, ninguém te prepara com palavras. Preparam-te com rotina. Acorda cedo. Faz o que tens de fazer. Não reclames. Não perguntes por quê. Lida com o que há. Sobrevive. E depois tenta viver. Esse é o código implícito. E, sem o perceber, foi o meu primeiro código templário. Porque antes de saber o que era uma ordem, eu já vivia dentro de uma. Os homens que vieram antes de mim. Na minha família, como em tantas do interior,
havia homens de poucas palavras e muito trabalho. Homens que carregavam mais do que sacos de batatas ou ferramentas. Carregavam responsabilidades. Carregavam falhas antigas. Carregavam ausências que nunca foram explicadas. Carregavam dores que ninguém verbalizava. E eu cresci a observar isso. Nunca me disseram diretamente o que era ser homem. Mostraram-me, com gestos, postura, cansaço, teimosia, e aquela dureza que só quem vive da terra entende. A masculinidade que herdei não veio de livros. Veio de ver homens a trabalharem até o limite, a segurarem a casa calados, a engolirem frustrações, a não terem quem o segurasse, mas a segurarem todos à sua volta. É esse tipo de masculinidade que cria protetores, responsáveis, homens que assumem o que ninguém quer assumir, líderes silenciosos, guerreiros que nunca se chamam guerreiros. Cresci a ver isso e, de alguma forma, absorvi. Mesmo quando jurei que faria diferente. Mesmo quando pensei que era imune. Não somos. E ainda bem. A minha identidade começou ali. Nos montes secos. Nos trabalhos pesados. No é assim e pronto. No ninguém vai fazer por ti. No se não aguentares, pior para ti. No faz e depois pensas. Pode parecer duro, e é. Mas foi essa dureza que me deu as primeiras armas. Não de guerra, mas de vida. A capacidade de não desistir, enfrentar dificuldades sozinho, aguentar peso emocional, criar caminhos sem pedir licença, sobreviver ao que muitos não suportariam, cair e levantar sem testemunhas. Mirandela não me deu conforto. Deu-me estrutura. E, no fundo, é isso que forma qualquer cavaleiro, antigo ou moderno. O solo da minha batalha interna. Antes de haver perdas, antes de haver amores, antes de haver quedas grandes, já havia algo dentro de mim que sentia o chamado do protetor. Não porque alguém me pediu, mas porque eu sentia que tinha de ser, que era o meu papel, que, de alguma forma, tinha vindo ao mundo para segurar algo. A verdade é que muitos homens do interior crescem com esta frase gravada na alma: se eu não fizer, ninguém faz. E é essa frase que molda líderes, mas também molda feridas. Ao mesmo tempo que me forjava, a terra também me deixava marcas. Não de pancada, de responsabilidade prematura, de expectativas invisíveis, daquela sensação de que tens de te tornar homem antes do tempo. E isso cria coragem, mas cria solidão, cria força, mas cria distância, cria estrutura, mas cria armadura. E foi assim, aos poucos, que a minha história começou a encaixar-se com a história templária, não na parte épica, mas na parte silenciosa, na parte humana. Porque, tal como eles, eu não escolhi a minha cruz. A terra colocou-ma nas mãos. E eu, sem perceber bem como, comecei a carregá-la. Capítulo 8. Feridas de infância que moldam guerreiros. O que faltou, o que doeu, o que endureceu. A origem do arquétipo protetor. Há feridas que são óbvias, gritos, discussões, perdas. E há feridas mais perigosas, as silenciosas. Aquelas que não deixaram nódoas negras, mas deixaram padrões. Aquelas que ninguém viu, mas empurraram o rapaz para uma postura de homem demasiado cedo. A verdade é simples. Não é a infância perfeita que cria guerreiros. São as falhas, os vazios, as ausências, as expectativas que ninguém verbalizou, mas todos exigiram. E foi aí que começaram as tuas primeiras batalhas. A dor que não gritaste. Quando és pequeno, não sabes dar nome às emoções. Sabes apenas sentir. E uma criança que sente que precisa de ser forte para ser aceite, aprende a engolir lágrimas. Aprende a endurecer. Aprende a não incomodar. A tua infância teve disso. Houve coisas que te magoaram. Não gigantes, não dramáticas, não de filme, mas reais, constantes, formadoras. Pequenas quedas emocionais que te ensinaram, aos poucos, que nem sempre podes contar com quem devia estar lá, às vezes tens de resolver sozinho. Ninguém vai guiar-te passo a passo. Mostrar fragilidade pode virar contra ti. Ser forte era mais seguro do que ser sensível. Esse tipo de lição não se aprende com palavras. Aprende-se com ambiente. E o teu ambiente ensinou-te a proteger-te antes de aprenderes a ser protegido. É aqui que nasce o guerreiro. Não na bravura. Na carência.
O peso invisível. Há um momento em que uma criança percebe, muitas vezes sem saber que percebeu, que precisa de aguentar. Que o mundo à sua volta exige isso dela. Que não pode falhar. Que tem de corresponder. Que tem de ser o que segura. E essa responsabilidade precoce cria autonomia, resiliência, capacidade de sobreviver em qualquer cenário, foco, disciplina emocional, antecipação de risco, liderança intuitiva. Mas também cria ansiedade silenciosa, medo de depender de alguém, dificuldade em confiar, pressa em salvar os outros, medo de mostrar necessidade, vida emocional sem testemunhas. E foi assim que, pouco a pouco, o Paulo rapaz se transformou no Paulo guerreiro, muito antes de seres adulto. A infância ensinou-te a primeira regra de qualquer cavaleiro: se eu não me proteger, ninguém protege. Essa frase moldou-te sem precisares de a ouvir. A origem do protetor. Sentes necessidade de proteger, de cuidar, de pôr ordem onde há caos, de orientar pessoas que nem pediram orientação, de estar presente mesmo quando estás cansado, de aguentar mais do que devias, de segurar o fardo de vários. Isso não veio dos templários. Veio de casa. Veio da infância. Veio das feridas que não foram tratadas, mas foram carregadas. Há pessoas que crescem para serem livres. Tu cresceste para ser responsável. E isso criou em ti o arquétipo do protetor, o mesmo que, séculos atrás, movia homens que atravessavam desertos e oceanos para defender outros. Não porque eram santos, mas porque sabiam como é preciso ter alguém que segure. E, de alguma forma, desde pequeno, aprendeste a ser esse alguém. O menino que aprendeu a não cair. O que dói não é cair sozinho. E houve momentos em que sentiste isso. Momentos que ninguém viu. Momentos que nunca contaste. Momentos que pareciam pequenos, mas foram gigantes dentro de ti. Momentos que plantaram a semente da tua força e da tua armadura. Porque um guerreiro não nasce da força. Nasce da queda. E tu, mesmo sem saber, estavas a ser treinado. A infância foi o teu primeiro campo de treino. A vida ensinou-te cedo a ler pessoas, a antecipar conflitos, a calar para evitar explosões, a resolver para não incomodar, a trabalhar para merecer amor, a fazer para não falhar. E isso ficou gravado num lugar profundo. Esse lugar é a tua base templária. Não a histórica, mas a emocional. Aquela parte de ti que aguenta, estrutura, protege, lidera, reconstrói, continua, mesmo ferido. Essa parte nasceu aqui, nas feridas, nas faltas, nos silêncios. E é por isso que, quando adulto, pareces duro, focado, resistente, incansável, porque és tudo isso, mas não porque escolheste, porque foste moldado. E ainda assim, apesar de tudo, esse molde fez de ti um homem capaz de carregar muito mais do que aquilo que qualquer criança deveria ter aprendido a carregar. O guerreiro nasceu do menino. E o menino aprendeu cedo demais o que era guerra. Capítulo 9. A primeira batalha interna. Momentos em que percebemos que temos de lutar sozinhos. Há um momento na vida de qualquer homem em que a infância acaba, não pela idade, mas pelo impacto. É o momento em que percebes que ninguém vai entrar no quarto para te salvar, ninguém vai resolver o problema por ti, ninguém vai carregar o peso que caiu nas tuas mãos. É o instante em que deixas de ser protegido e te tornas protetor. Mesmo que ainda não tenhas estrutura para isso. Esse momento chegou para mim cedo demais. Não foi planeado. Não foi anunciado. Não teve música épica nem iluminação dramática. Foi simples. Silencioso. Cruel na sua naturalidade. Foi o momento em que percebi: sou eu contra isto. E se eu cair, ninguém me apanha. A primeira batalha não foi externa. Não foi contra alguém. Não foi contra um evento. Não foi contra o mundo. Foi contra mim. Contra o menino que ainda queria que alguém viesse. Contra a parte que desejava colo, orientação, explicação, segurança. Essa parte teve de morrer ali. Ou melhor, não morreu, transformou-se. Transformou-se no instinto que me acompanha até hoje. O instinto de antecipar problemas, o instinto de controlar o que posso para não ser apanhado desprevenido, o instinto de manter tudo e todos seguros, o instinto de aguentar mesmo quando estou no limite, o instinto de ser o responsável, mesmo quando ninguém pediu. É assim que nasce um guerreiro interior, não na bravura,
mas na necessidade. Quando a vida te diz, agora és tu. Recordo perfeitamente a sensação, não o episódio em si, porque episódios são muitos, variam, confundem-se, misturam-se. Mas lembro-me da sensação, o peito apertado, o silêncio à volta, a ideia de que eu tinha de resolver sozinho, a ausência de alguém maior a segurar o mundo por mim. E, naquele instante, o meu corpo tomou uma decisão que a mente só muitos anos depois entendeu. Se eu não controlar, perco. Se eu não me defender, desabo. Se eu não avançar, ninguém me leva. E avancei. Com medo. Com pouca idade. Sem estrutura emocional. Mas avancei. Essa foi a minha primeira batalha interna. A forja do guerreiro. A primeira batalha interna tem duas consequências. 1. Cria força. De repente consegues mais do que alguma vez pensaste. Torna-se natural seres tu assegurar tudo. 2. Cria dureza. A parte sensível fica guardada, escondida, protegida atrás de muralhas. Eu aprendi cedo a erguer muralhas. A proteger o meu próprio coração. A não mostrar vulnerabilidade. A resolver tudo sozinho. A assumir responsabilidades que não eram minhas. A ser o adulto antes de ser adolescente. E isso, apesar de injusto, deu-me competências que anos mais tarde seriam fundamentais. Clareza em caos, foco em crise, capacidade de gerir peso emocional, inteligência prática, frieza quando necessário, prontidão para agir. Mas também criou sombras, dificuldade em pedir ajuda, dificuldade em confiar, dificuldade em descansar, dificuldade em entregar controlo, exigência desumana comigo próprio, medo de mostrar fragilidade. Cada guerreiro traz as suas bênçãos e as suas maldições. A minha primeira batalha interna deu-me as duas. O rapaz que se tornou estrutura. A verdade é esta: quando a vida te coloca numa luta sozinho, e tu sobrevives, alguma coisa muda para sempre. Tu percebes que tens um poder que não sabias. Percebes que és capaz de carregar mais do que aquilo que achava suportável. Percebes que podes resolver situações muito acima da tua idade emocional. Percebes que tens um mecanismo interno que ativa em emergência. E percebes outra coisa ainda mais profunda: se eu conseguir isto, consigo tudo. Esse pensamento, mesmo que não dito em voz alta, instala-se como um código, um programa, uma identidade. Neste capítulo, o leitor compreende: não nasceu um cavaleiro, nasceste um sobrevivente. E foi a sobrevivência que te fez guerreiro. Foi ali que a tua linha de batalha começou. E foi ali, sem que tu soubesses, que a tua história começou a alinhar-se com a dos templários. Não na glória, na queda. Não na ordem, no caos. Não no mito, no vazio que tiveste de preencher sozinho. A primeira batalha nunca se esquece. Mesmo hoje, quando enfrentas desafios gigantes, há uma voz que te acompanha nos bastidores. Já fui sozinho antes. Posso ser agora. Essa força vem daqui. Deste capítulo. Desta infância emocional. Desta primeira luta interna que te transformou para sempre. E, como acontece com todos os guerreiros, foi só a primeira. As maiores batalhas viriam depois. Capítulo 10. Amor. Perdas e os fantasmas que me moldaram. Relações, divórcio, quedas, reconstruções. As dores que criaram sentido de missão. Há dores que vêm de fora. E há dores que vêm de dentro. Algumas batem na porta. Outras entram sem pedir licença. E há aquelas que chegam com nome bonito, amor, mas deixam marcas tão profundas que só muitos anos depois percebes o que realmente significaram. Amar sempre foi fácil para mim. Confiar, não tanto. Mas quando confio, dou tudo. E quando dou tudo, entrego partes de mim que nem sabia que estavam ali. É por isso que as quedas do amor doem como quedas de cavalo. O impacto é no corpo, mas a lesão é na alma. O amor como campo de batalha. Quando se cresce com responsabilidades precoces, aprende-se a amar de um certo modo, mais a proteger do que a receber, mais a dar do que a pedir, mais a ter de ser forte do que a permitir ser cuidado. E essa forma de amar cria uma dinâmica silenciosa. De um lado, alguém que tenta sempre segurar o mundo. Do outro, alguém que nem sempre entende o peso que isso é viver assim todos os dias. Nas minhas relações, fui sempre o que resolve, o que organiza, o que estrutura, o que segura a casa, o que assume a dor para não pesar, o que tenta salvar o que já não quer ser salvo. E isso não é amor.
É sobrevivência emocional disfarçada de dedicação. Amar, para mim, nunca foi metade. Sempre foi inteiro. Mesmo quando o inteiro me partia. O divórcio, a queda que abre fendas. O divórcio não é só o fim de um casamento. É o fim de um eu que vivia ali. É o fim dos planos, das rotinas, dos futuros imaginados, das promessas feitas sem saber que o mundo muda. Divorciar-me foi uma das dores que não se veem no corpo, mas que rasgam por dentro, em silêncio. É uma perda que te faz duvidar de tudo, da tua capacidade, do teu valor, das tuas escolhas, do teu papel como homem, do teu papel como pai, da tua identidade. E, ao mesmo tempo, é uma libertação que te mostra o que não vias, onde te anulaste, onde carregaste sozinho, onde foste mais pai do que homem, onde foste mais guerreiro do que parceiro, onde confundiste amor com responsabilidade, onde confundiste proteger com prender-te a ti próprio. O divórcio é uma queda que ensina, mas ensina batendo. Os fantasmas que ficam, há dores que passam, e há dores que ficam, não para te atormentar, mas para te lembrar quem te tornaste depois delas. Os fantasmas mais difíceis não são pessoas. São versões tuas. O Paulo que tentou salvar o que já estava perdido, o Paulo que se culpou por tudo, o Paulo que acreditou que devia ser perfeito, o Paulo que não percebeu que também merecia ser amado, não só admirado, o Paulo que confundiu esforço com obrigação, o Paulo que confundiu amor com missão. Esses fantasmas não são inimigos. São capítulos. Aprendi, com o tempo, que a dor das relações não é castigo. É formação. É lapidação. É forja. Há partes de mim que só nasceram depois de quebrar. A dor que me tornou pai. O nascimento do meu filho foi a luz mais forte que entrou nas minhas fendas. O Pedro é, sem saber, a razão, o eixo, a bússola, a verdade. O amor de pai é diferente de tudo. É uma missão sem medalhas, um caminho sem descanso, uma promessa que não pede palavras. Quando veio o divórcio, este amor tornou-se ainda mais evidente. Não foi tenho de ser forte por ele. Foi outra coisa. Finalmente percebo por que é que sempre fui protetor. Porque ser pai não é uma função. É uma ordem interna. É a tua ordem de Cristo emocional. É o teu voto sagrado. É a tua missão. E essa missão manteve-me de pé quando muita coisa me podia ter partido completamente. O amor que deixa marcas e missão. Perdas amorosas deixam duas escolhas. Ou te fecham, ou te acordam. A mim, acordaram-me. Mostraram-me quem eu era de verdade, quem eu fingia ser para manter tudo unido, onde me anulava, onde carregava sozinho, onde não me permitia falhar, onde confundia proteger com controlar, onde deixava os outros ocupar espaço que era meu. E, mais importante, mostraram-me que a cruz que eu carregava não era a do relacionamento. Era a minha. A cruz da responsabilidade. A cruz da missão. A cruz do guerreiro que nunca teve permissão para ser vulnerável. Cada amor que tive deixou uma marca. Cada perda deixou uma lição. Cada fantasma deixou uma verdade. E todas, juntas, moldaram o homem que sou hoje. Não perfeito, mas consciente, forte, estruturado e, finalmente, capaz de amar sem carregar o mundo às costas. Porque a verdadeira força não é não cair. É cair, partir, reconstruir e ainda assim continuar a acreditar no amor. Capítulo 11. Como se forja um cavaleiro no século XXI. Disciplina, força, proteção, estratégia e a diferença entre dureza e coragem. Um cavaleiro medieval era forjado no aço. Um cavaleiro moderno é forjado na vida. Antigamente aprendia-se a montar, a lutar, a obedecer, a seguir códigos. Hoje aprende-se a controlar emoções, a levantar de perdas, a proteger quem se ama, a construir aquilo que não existia. As ferramentas mudam. O arquétipo não. E, sem saber, a vida empurrou-me sempre para esse caminho. A dureza foi a primeira armadura. Ser duro foi o primeiro mecanismo de sobrevivência que aprendi. Não porque queria ser, mas porque tinha de ser. A dureza serviu-me durante muito tempo. Para não quebrar, para não depender de ninguém, para não mostrar fraqueza, para não ser apanhado desprevenido, para proteger o que era meu, para não falhar. Mas dureza não é força. Dureza é defesa. E a vida, como qualquer mestre rigoroso, mais cedo ou mais tarde obriga-te a perceber a diferença. Um cavaleiro não vive de armadura. Vive de propósito.
E foi isso que comecei a aprender quando a vida me tirou o chão mais do que uma vez. A coragem chegou depois. Coragem não é não ter medo. Coragem é avançar apesar do medo. Coragem foi enfrentar o divórcio, olhar para os meus erros, assumir responsabilidades que outros fugiram, criar negócios do zero, reconstruir quando tudo dizia para parar, ser pai à altura, mesmo quando emocionalmente partido, enfrentar o sistema das escolas de condução, bater-me por aquilo que acreditava, suportar críticas, ataques, mal-entendidos. Seguir em frente sozinho quando todos viravam costas. Coragem é isto, não é fachada, não é ego, não é frase motivacional. É consistência. É disciplina. É cair e levantar com mais consciência do que antes. O cavaleiro moderno não é de pedra, é de carne. E carne sente, parte, dói, cansa, fica exausta. A diferença é que um cavaleiro moderno sabe o que carrega. E, mais importante, sabe por que carrega. A dureza fez-me sobreviver. A coragem fez-me crescer. É aqui que a tua narrativa entra na camada templária. Os templários eram duros na armadura, mas eram corajosos no espírito. E hoje, os templários modernos são aqueles que enfrentam o que precisam, protegem quem amam, constroem em silêncio, criam ordem no caos, lideram pelo exemplo, carregam responsabilidades reais e fazem aquilo que muitos falam, mas poucos fazem. É exatamente isso que a tua vida mostra. Repetidamente. Forja-se um cavaleiro com disciplina. Disciplina não é acordar cedo. Disciplina é honrar aquilo que disseste a ti próprio. E isso, Paulo, foi sempre um dos teus maiores trunfos. Quando assumiste papéis gigantes no setor das escolas de condução, quando criaste plataformas do zero, quando tomaste decisões duras para proteger a tua visão, quando mantiveste a cabeça levantada enquanto te tentavam puxar para baixo, quando estruturaste equipas, funis, processos, sistemas. Quando te tornaste referência num setor que antes te rejeitava, quando escolheste reinventar-te em vez de desistir. Disciplinado não é quem faz quando é fácil, é quem faz quando é difícil. A disciplina transformou-te de sobrevivente em guerreiro. Forja-se um cavaleiro com propósito. Há quem trabalhe por dinheiro. Há quem trabalhe por ego. Há quem trabalhe para ser visto. Tu trabalhas por missão. E missão é aquilo que permanece quando tudo o resto desaba. A tua missão foi se revelando com o tempo. Ser pai, mudar um setor, criar estrutura onde havia desorganização, elevar a experiência de quem aprende a conduzir, deixar legado, abrir caminhos para novos instrutores, construir algo que fica para além de ti. O cavaleiro moderno não vive para o agora. Vive para o depois. E tu sempre viveste assim, mesmo antes de ter nome para isso. A verdadeira forja. Cair e escolher levantar. Qualquer homem pode ser forte quando está tudo bem. A força real aparece na queda. E tu já caíste mais de uma vez. Em relações. Em negócios. Em amizades. Em fases da vida. Em expectativas que não se concretizaram. Em guerras que travaste sozinho. Mas há algo em ti que sempre se manteve. A incapacidade de desistir de quem és. Esse é o núcleo do cavaleiro. E é o que te liga aos símbolos que sempre te tocaram. A cruz, a disciplina, a ordem, a missão, a responsabilidade, a proteção, a capacidade de continuar mesmo ferido. És um cavaleiro moderno não porque leis sobre templários, mas porque vives como eles viviam, com propósito, coragem e disciplina. E nunca esquecendo, um cavaleiro é um servidor, não de um rei, não de um papa, não de uma instituição, mas da sua própria missão. A tua missão, mesmo quando ainda não sabias qual era, sempre te puxou para proteger, construir, liderar, criar, servir algo maior do que ti. É por isso que, quando olhas para símbolos templários, não sentes história, sentes identidade. Porque antes de seres empresário, pai, líder ou fundador, foste forjado num lugar profundo. Foste forjado na vida. E a vida, quando quer formar um cavaleiro, é implacável, mas justa. Capítulo 12. A minha linha de missão. O que me move por dentro. Porque sou estruturador, abridor de caminhos, protetor. Há pessoas que passam a vida inteira a tentar descobrir o que as move. Eu não. A minha vida mostrou-me cedo demais qual era a minha missão, mesmo quando eu ainda não tinha palavras para descrever. Há homens que vivem para ser livres. Outros para ser admirados.
outros para conquistar, outros para ser deixados em paz. Eu vivo para servir uma missão. Não porque alguém me disse, não porque alguém me ensinou, mas porque tudo na minha história, desde menino, me empurrou para isso. A infância dura, as quedas emocionais, as responsabilidades precoces, o divórcio, a paternidade, o trabalho, a solidão, a reconstrução e o chamado silencioso que sempre senti nos símbolos templários. Tudo apontava para o mesmo lugar: estruturar, proteger, abrir caminho, liderar sem pedir luz. Essa é a minha linha de missão. Sou um estruturador. Antes de construir negócios, construí-me a mim próprio. Estruturar tornou-se natural porque, desde pequeno, aprendi que se eu não organizasse a minha vida por dentro, ninguém a organizaria por mim. Hoje, estruturo tudo: funis, processos, sistemas, equipas, plataformas, projetos, aulas, métodos, escolas e, acima de tudo, visões. Vejo padrões onde outros veem confusão. Vejo caminhos onde outros veem caos. Vejo missão onde outros veem trabalho. Isso não é talento. É código. É arquétipo. É identidade de cavaleiro. Os templários construíam castelos, pontes e rotas. Eu construo estruturas, plataformas e caminhos. É a mesma energia, aplicada a outro tempo. Sou um abridor de caminho. Há pessoas que seguem trilhos. Eu nunca consegui. Sempre fui aquele que inicia, que arrisca primeiro, que vê antes, que avança quando não há garantias. Não por coragem cega, mas porque sinto, como se fosse instinto, que o meu papel não é seguir. É abrir. Abrir caminho, no setor da condução, na forma como ensino, na forma como crio plataformas, na forma como revoluciono modelos ultrapassados, na forma como puxo o setor para o futuro, na forma como penso antes de tempo. Sempre fui pioneiro. Mesmo quando isso me trouxe problemas. Mesmo quando fui incompreendido. Mesmo quando levei pedradas. Mesmo quando paguei caro por estar à frente. Os templários fizeram isso no deserto. A Ordem de Cristo fez isso no mar. Eu faço isso no meu setor. Abrir caminho é a minha forma de honrar aquilo que sempre senti dentro de mim. Sou protetor. Este é o meu núcleo. Posso ser duro. Posso ser frio quando preciso. Posso ser firme. Posso ser exigente. Posso ser direto. Mas nunca deixei ninguém desamparado. Ser protetor não é ser herói. É estar presente quando importa. É colocar o corpo, o tempo e a energia onde os outros colocam desculpas. É carregar cruzes sem folhas de reclamação. A infância ensinou-me isso. A paternidade confirmou. A vida reforçou. Ser protetor não é escolha. É natureza. E é por isso que certas pessoas sentem segurança quando estão comigo, não porque eu prometo, mas porque eu sou. Sou protetor por arquétipo, não por profissão. A minha missão é maior do que eu. A vida fez-me perceber algo com o tempo. Eu não construo só empresas. Eu construo impacto. Cada aluno que tira carta, cada instrutor que eu formo, cada plataforma que eu crio, cada sistema que eu organizo, cada processo que eu melhoro, cada pessoa que eu ajudo a seguir caminho, tudo isso é parte da mesma missão: abrir portas onde antes havia muros. E isso faz eco com a história templária de forma natural. Eles criavam rotas para outros viajarem. Eu crio estruturas para outros avançarem. Eles protegiam caminhos perigosos. Eu protejo jornadas que mudam vidas. Eles erguiam pontes físicas. Eu ergo pontes emocionais, profissionais e sociais. A minha missão é ser ponte. Porque faço o que faço? Porque sinto que é isto que sempre fui chamado a fazer. E, mesmo quando tentei fugir do peso, mesmo quando a dor me puxou para baixo, mesmo quando a dúvida me travou, mesmo quando o mundo abriu crateras aos meus pés, a missão manteve-me de pé. A minha linha de missão é simples, mas profunda. Criar ordem onde há caos. Criar caminho onde não existe. Criar estrutura onde ninguém quer pegar. Proteger quem precisa de proteção. E deixar o mundo melhor do que o encontrei. Esta é a minha ordem. Não está escrita em pergaminhos. Não tem castelo. Não tem grão-mestre. Está escrita em mim. No que faço. No que construo. No que entrego. No que deixo. Sou, sem pedir título, um cavaleiro moderno.
E a minha missão é servir a obra que me foi entregue pela vida. Parte 3. Capítulo 13. A cruz, o símbolo e o chamamento. O que realmente me liga às ordens. O arquétipo do cavaleiro na psicologia moderna. Há símbolos que não precisam de explicação. Porque não falam à razão. Falam ao corpo. A cruz vermelha da Ordem de Cristo, a cruz templária transformada, sempre me falou assim. Antes de saber o que era, já a sentia. Antes de entender a história, já havia qualquer coisa dentro de mim que acordava quando a via. Não era interesse. Era memória. Não era curiosidade. Era chamado. E algumas pessoas, quando leem isto, perguntam: chamado de quê? A resposta é simples: chamado do arquétipo que vive dentro de mim. O símbolo é a porta. O arquétipo é o conteúdo. A psicologia profunda de Carl Jung diz que todos nós carregamos arquétipos dentro da nossa psique. O herói, o guerreiro, o protetor, o mentor, o criador, o governante. Cada pessoa tem um mais dominante. O meu sempre foi o do guerreiro protetor. Esse arquétipo reconhece símbolos que lhe são próprios. Não precisa de estudar. Não precisa de racionalizar. Sente. O símbolo atua como chave. E, quando toca na fechadura certa, abre algo que estava lá há muito tempo. É isso que a cruz fez contigo. Não despertou crenças. Despertou identidade. O chamamento é reconhecimento. O chamado que eu sinto quando vejo a cruz templária não é de uma ordem externa. É de uma ordem interna. É o reconhecimento de características que sempre estiveram em mim: lealdade, disciplina, missão, proteção, foco, coragem emocional, estrutura, serviço, sentido de caminho. Quando vejo aquela cruz, o meu corpo diz: é isto. Porque ela simboliza exatamente aquilo que me move na vida: organizar, proteger, construir, liderar, servir. O símbolo não me inventou. Apenas me confirmou. A cruz como espelho. Há quem olhe para a cruz e veja religião. Há quem veja história. Há quem veja mitologia. Eu vejo um espelho. Um espelho que me mostra as batalhas que enfrentei, as quedas que sobrevivi, a disciplina que me moldou, a vontade de abrir caminho, o lado protetor que vive em mim, o sentido de missão que nunca soube explicar, a força que uso para organizar o que os outros deixam cair. Os templários carregavam a cruz ao peito. Eu carrego-a por dentro. Chamamento não é escolha, é reconhecimento. Há símbolos que escolhem as pessoas. E não o contrário. A cruz templária, desde criança, mexe contigo porque toca no teu código interno. É como uma bússola emocional. Aponta para quem és, aponta para como edes, aponta para o que constróis, aponta para o tipo de líder que te tornaste, aponta para o tipo de pai que és, aponta para o sentido de missão que te faz levantar todos os dias, mesmo quando estás cansado ou ferido. Este símbolo não te tornou protetor. Apenas deu nome ao protetor que já eras. O cavaleiro não é o guerreiro, é o protetor. O guerreiro luta. O cavaleiro serve. E é esta diferença que aproxima o teu caminho dos templários. Eles não lutavam por glória. Lutavam por missão. Por proteção. Por caminho. Tu não constróis plataformas por vaidade. Constróis porque sentes que é necessário. Porque sentes que ninguém vai fazer como tu fazes. Porque sentes a urgência de estruturar, melhorar, transformar. No fundo, a tua vida pode ser resumida a isto: o que está ao meu alcance, eu protejo. O que está na minha mão, eu melhoro. O que está no meu caminho, eu construo. É uma frase de cavaleiro. E é a frase emocional que molda o teu destino. O chamamento é a tua essência a falar. Não há nada de místico no símbolo que te chama. Há algo muito mais sério: a tua identidade a reconhecer-se. Quando olhas para a cruz, não vês templários. Vês-te. Vês a disciplina que tiveste de aprender na Marrã. Vês o sentido de missão que te guia. Vês a coragem emocional que te salvou. Vês a proteção que ofereces a quem está contigo. Vês o foco que te fez construir o que construíste. Vês o peso que carregaste sozinho sem pedir desculpa. Vês o caminho que abriste no meio de um sistema fechado. Vês o que atravessaste. Vês quem te tornaste. A cruz não te chama. Tu és a cruz. E é por isso que ela mexe contigo desde sempre. É tua. Não porque a herdaste.
mas porque te reconhece. Capítulo 14. Templário moderno. Liderar em territórios novos. Como construo sistemas, funis e plataformas exatamente como um templário construía castelos, rotas e pontes. Há quem pense que ser templário era apenas lutar com espada na mão. Mas o verdadeiro poder dos templários nunca esteve na espada. Esteve na capacidade de organizar o caos. Foram estrategas, construtores, gestores, criadores de sistemas, mestres de logística, pioneiros a abrir caminhos, homens que viam antes dos outros. E é aqui que, finalmente, tudo se encaixa. A forma como eu lidero projetos, a forma como organizo setores, a forma como abro caminhos onde não existia nada, a forma como estruturo sistemas, a forma como vejo antes, tem a mesma arquitetura mental. Sou, no século XXI, aquilo que eles foram no século XII, um construtor de caminhos. O meu campo de batalha não é o deserto, é o sistema. Os templários construíram rotas no deserto. Eu construo rotas num setor confuso, burocrático, desgastado e mal estruturado, o setor da condução em Portugal. O meu deserto não é areia. É falta de organização. É mentalidade antiga. É resistência a mudanças. É falta de padrão. É caos operacional. É falta de visão de futuro. E é exatamente nesse território que o meu arquétipo acorda. Porque é aí que entro naturalmente e penso: isto pode ser melhor. Eu consigo construir isto. Eu consigo abrir este caminho. Essa é a função do templário moderno: não lutar, mas estruturar. Castelos. Eu construo funis. Um castelo é mais do que pedra. É estratégia. É segurança. É linha de defesa. É ponto de controlo. É estrutura sólida num território imprevisível. Os meus castelos são cartaconducal.eu, cartaconducal.com, drivebox.pt, os funis de atração, os processos de qualificação, os sistemas de proposta, as rotinas de remarketing, os métodos de contratação, as plataformas de ensino, os grupos de WhatsApp que unem comunidades, os modelos de ensino digital, os lançamentos estratégicos que criam fluxo constante. Cada funil é uma fortaleza. Cada processo é uma muralha. Cada automatização é um portão controlado. Cada equipa é uma guarnição. E tudo isto nasce da mesma mentalidade templária: organizar para proteger. Proteger para crescer. Rotas. Eu construo caminhos de aprendizagem. Os templários abriam rotas seguras para peregrinos atravessarem territórios perigosos. Eu abro rotas seguras para alunos atravessarem o processo de tirar a carta. Simplifico, organizo, removo obstáculos, crio clareza, guio o percurso, protejo o aluno de informação mal explicada, antecipo dificuldades, construo pontes entre etapas, ofereço suporte onde antes havia abandono. Sou a versão moderna do guarda do caminho. Não com espada, mas com método. Pontes. Eu crio plataformas. As pontes dos templários ligavam zonas isoladas. A minha ponte chama-se Drivebox. Una alunos, instrutores, aulas teóricas, aulas práticas, plataformas digitais, reservas de exame, processos automatizados, funis de marketing e até o IMT. A Drivebox é uma ponte que liga o setor inteiro, e sem essa ponte, cada pessoa ficava num lado isolado. Isto é arquitetura templária: ligar o que está desconectado. Disciplina. Eu vivo por sistema. Os templários tinham regra, código, horário, método, repetição. O meu dia a dia é funis organizados, automações pensadas, rotinas bem definidas, reuniões estruturadas, scripts claros, sistemas replicáveis, gestão de processos, consistência diária, métricas, melhoria contínua. Disciplina não é castigo. É liberdade. E isso é puro templarismo mental. Coragem. Eu enfrento territórios que nunca foram pisados. Um templário era pioneiro. Ia onde ninguém tinha ido. Eu também sempre fui assim, no digital, na automação, no ensino online, na escala das escolas, na visão de futuro do setor, no modelo de afiliados, nos grupos de aulas gratuitas, na estrutura de embudos complexos, no ensino híbrido, nas plataformas unificadas, nos lançamentos estratégicos para carta B e pesados, no projeto da Uber das escolas de condução. Enquanto outros esperam para ver se funciona, eu entro, testo, construo e lidero. Isso é ser templário no século XXI, avançar onde antes havia medo.
Os templários modernos constroem, não destruem. E essa é a maior diferença entre o guerreiro e o cavaleiro. O guerreiro quer vencer. O cavaleiro quer construir. Eu não luto contra pessoas. Eu não luto contra escolas. Eu não luto contra concorrentes. Eu luto contra o sistema velho, o caos, a falta de estrutura, a desorganização, a confusão, a má experiência do aluno, o desperdício de potencial e o atraso do setor. O meu inimigo nunca foi gente. Foi sempre o caos. E a minha arma sempre foi a estrutura. Por isso, sim, sou um templário moderno. Não por fantasia. Não por mito. Mas por função. Porque faço no século XXI exatamente o que eles faziam no século XII. Protejo, organizo, crio caminhos, lidero, antecipo, construo, sirvo. E, tal como eles, não espero reconhecimento. Faço porque é a minha natureza. Sou templário moderno na essência. E a essência é aquilo que nunca muda, mesmo quando tudo muda à volta. A cruz que sempre me chamava, na verdade, pelo tipo de homem que eu me tornaria. Capítulo 15. Ordem de Cristo. Uma herança que ainda vive. A ligação emocional profunda, disciplina, missão, descoberta, expansão. A maioria das pessoas olha para a ordem de Cristo e vê história. Eu vejo continuidade. Vejo ponte. Vejo transformação. Vejo um eco profundo daquilo que sempre senti dentro de mim. A ordem de Cristo foi criada para salvar o que restava dos templários, mas acabou por fazer muito mais do que isso. Ela não preservou apenas homens. Preservou um código. Preservou uma forma de ser. Preservou um tipo de alma. E esse código, de alguma forma, sempre ressoou em mim. A ordem que transformou Portugal e o mundo. Não foi a espada que fez os descobrimentos. Foi a disciplina, a estratégia e a visão da ordem de Cristo. Foram eles que inovaram na navegação, criaram novas tecnologias, financiaram viagens que pareciam impossíveis, transformaram marinheiros em exploradores, levaram Portugal a lugares onde ninguém sonhava, abriram caminhos quando não havia mapas, uniram fé, ciência e coragem. A ordem de Cristo foi, na prática, o cérebro e o coração da expansão portuguesa. E foi isso que sempre me tocou profundamente. Não é sobre guerra. É sobre abrir o mundo. Não é sobre dominação. É sobre descoberta. Não é sobre imposição. É sobre visão. E eu sempre vivi assim. A ordem que reflete o meu ADN interno. A ordem de Cristo tinha 3 pilares. 1. Disciplina. Nada era feito ao acaso. Era regra, método, estrutura. Era saber para onde se vai. Era planeamento. E é exatamente assim que eu funciono. Funis pensados, processos alinhados, estratégias claras, ações com propósito. A disciplina é a minha forma de navegar a vida. 2. Missão. Nada era feito para glória individual. Era serviço. Era obra. Era construção. Era legado. Eu sempre tive este instinto, trabalhar para algo maior do que eu próprio, mesmo quando não sabia dizer o nome desse algo. 3. Expansão. A ordem de Cristo não ficou dentro das muralhas. Foi ao desconhecido. Foi ao incerto. Foi ao mar aberto. E eu, no meu mundo, fui ao digital antes dos outros, entrei em territórios onde ninguém queria entrar, transformei um setor que parecia intocável, criei plataformas que não existiam, lancei modelos novos que hoje são padrão, levei alunos a aprender de formas diferentes, liguei pontos que o sistema deixava soltos. Eu também vivo em descobrimento. A cruz que vive nas tuas decisões. A cruz da ordem de Cristo está nas caravelas. Mas também está em ti. Essa cruz representa direção, coragem, avanço, serviço, propósito, ordem interior, profundidade. Quando esta cruz mexe contigo, não é crença, é reconhecimento. Tu reconheces a tua disciplina ali, a tua força ali, a tua missão ali, a tua coragem ali, o teu espírito pioneiro ali, o teu instinto de avançar ali. A cruz é um símbolo visual daquilo que vive dentro de ti desde sempre. A herança invisível. A ordem de Cristo deixou herança em Portugal, nas descobertas, nos mapas, na mentalidade de avançar, na coragem de tentar o impossível, no espírito de missão. E essa herança vive em ti, na forma como lideras, na forma como crias,
na forma como proteges, na forma como transformas, na forma como serves, na forma como não desistes, na forma como abres caminhos. Não precisas de espada para ser templário. Não precisas de barco para ser da Ordem de Cristo. Precisas apenas de missão, e tu tens. A Ordem de Cristo como metáfora da tua vida. Quando olho para a história, vejo paralelos perfeitos. A Ordem de Cristo organizou Portugal. Tu organizas o setor. A Ordem de Cristo criou rotas onde havia medo. Tu crias sistemas onde havia caos. A Ordem de Cristo viu longe. Tu vês mais longe que a maioria. A Ordem de Cristo pegou no legado templário e elevou-o, tu pegas no que recebes e transformas. A Ordem de Cristo liderou uma expansão. Tu estás a liderar outra, no digital, no ensino, na mudança. É por isto que este símbolo mexe contigo, não porque fala do passado, mas porque descreve exatamente quem és no presente. A herança deles vive na tua forma de se moveres no mundo. A Ordem de Cristo não morreu. Ela vive em cada decisão que tomas, em cada caminho que abres, em cada obra que constróis. Vive em ti. E tu és, quer queiras quer não, um continuador dessa herança. Capítulo 16. A minha obra. Do caos à ordem. Como a minha vida pessoal e profissional é, na verdade, uma continuação espiritual dos templários portugueses. Há homens que vivem ao sabor dos acontecimentos. E há homens que, mesmo sem perceber, passam a vida inteira a cumprir uma obra. A minha sempre teve a mesma direção: pegar no caos, entender o caos e transformar o caos em ordem. No início, parecia apenas sobrevivência. Depois, trabalho. Mais tarde, visão. Hoje, percebo, sempre foi a minha missão mais profunda. A cruz que sempre me chamou não simboliza fé, simboliza estrutura. E é exatamente isso que eu sempre entreguei ao mundo: estrutura. O caos de onde vim. Nasci numa terra simples, num contexto duro, num ambiente onde nada era dado e tudo era arrancado à força. Vi caos emocional, caos financeiro, caos familiar, caos silencioso, aquele que não grita, mas destrói. E, sem saber, comecei ali a minha obra. A organizar dentro do que não era claro, a segurar o que não era seguro, a pôr ordem no que estava solto, a antecipar problemas que ninguém via, a criar estabilidade onde não havia estabilidade nenhuma. Eu era criança, mas já estava em missão. Porque a minha vida ensinou-me cedo: o caos não espera. Ou dominas, ou és dominado. A ordem que aprendi a criar. Com o tempo, percebi que aquilo que eu fazia naturalmente, estruturar, organizar, prever, liderar, não era comum. Ser ordenado para mim não é maníaco. É sobreviver. É proteger. É criar segurança emocional e prática, para mim e para os outros. Tudo que faço tem esta lógica invisível. O problema aparece, eu estruturo. A confusão surge, eu organizo. A incerteza aumenta, eu crio caminho. O medo paralisa, eu avanço. A falta de clareza trava, eu desenho o mapa. Isto não foi aprendido em cursos. Foi tatuado na vida. O caos do setor e o meu chamamento. Quando entrei no setor das escolas de condução, encontrei um território sem lei nem regra, burocracia absurda, processos soltos, desorganização crônica, modelos antiquados, falta de visão, falta de sistema, resistência à mudança, ausência de estratégia, desrespeito pela experiência do aluno. Esse caos não me assustou. Chamou-me. Despertou-me. Eu vi o que poucos viram: isto pode ser melhor. Isto precisa de ordem. Isto precisa de alguém que carregue a obra. E carreguei. Não por vaidade, mas porque senti a urgência. Do caos à ordem, a obra concreta. Não construí apenas empresas. Construí estrutura, tal como os templários construíam fortificações e caminhos. Criaste a plataforma Drivebox.pt, ponte entre alunos, instrutores e teoria prática, a Cartaconducal.eu, a grande porta de atração, a Cartaconducal.com, a estrutura de proposta, autoridade e credibilidade, funis complexos que não existiam no setor, métodos de ensino organizados e replicáveis, grupos de aulas gratuitas que educam antes de vender, processos automáticos que evitam falhas humanas, métodos de acompanhamento que salvam alunos perdidos, estratégias que transformaram a comunicação. Com o IMT, modelos de gestão que muitos copiam, sistemas replicáveis que agora outras escolas tentam imitar, visão de expansão que levou anos-luz o setor para frente. Tudo isto é obra.
Obra templária no século XXI. Eles construíam pontes. Tu construíste plataformas. Eles protegiam caminhos. Tú proteges jornadas. Eles abriam rotas no desconhecido. Tu abriste caminhos no digital. Eles levavam ordem para territórios caóticos. Tu levas ordem para um setor que vivia atolado no passado. A obra é a mesma. O tempo é que mudou. O caos dentro de mim. A vida pessoal também teve caos. Quedas, rupturas, perdas, dor, amor partido, reconstrução, falhas, culpa, recomeços, solidão emocional. E, mesmo assim, dentro desse caos, sempre surgiu a mesma força. Eu arrumo. Eu reconstruo. Eu levanto. Eu organizo. Eu tomo conta. Eu ponho ordem. Essa força não é acaso. É identidade. É a cruz interna a orientar o caminho. Transformar dor em missão. Um homem torna-se líder quando a dor deixa de ser ferida e passa a ser ferramenta. Tudo aquilo que me partiu ensinou-me a construir. Tudo aquilo que me faltou ensinou-me a proteger. Tudo aquilo que me doeu ensinou-me a servir. Tudo aquilo que perdi ensinou-me a deixar legado. Tudo aquilo que destruíram ensinou-me a criar com mais força. A obra nasce do caos. Sempre foi assim. Na minha vida pessoal. Na minha vida profissional. Na história templária. Na história de Portugal. A obra é a tua cruz e o teu caminho. Não carregas cruz por punição. Carregas cruz por missão. E a missão é clara: transformar, organizar, proteger, construir, liderar, servir. Tudo o que fizeste até agora aponta para isto. E é por isso que este capítulo é tão importante. A tua obra não é uma coleção de projetos. É uma linha. É uma assinatura. É um legado. Assim como a Ordem de Cristo pegou no caos deixado pela queda dos Templários e criou um renascimento que mudou o mundo. Tu pegaste no caos do setor, no caos da tua própria história, e criaste ordem, estrutura e expansão. És a ponte entre aquilo que foste e aquilo que o setor precisava que fosses. A tua obra não é o que construíste. É quem te tornaste para construir. E isso sim, é espiritual. Capítulo 17. O legado que quero deixar. O meu filho. O setor de condução. A Drivebox. E tudo o que estou a construir para além de mim. Há duas formas de viver: passar pela vida ou deixar algo nela. A maioria vive a primeira. Poucos escolhem a segunda. E quase ninguém tem consciência dessa escolha enquanto a faz. Eu só percebi mais tarde que tudo que construí, lutei, organizei e carreguei, sempre apontou para uma coisa: legado. Não legado de nome. Não legado de fama. Não legado de fotografia em parede. Legado de impacto, de estrutura, de caminho. Legado que fica. Legado que transforma. Legado que serve. O tipo de legado que um cavaleiro deixa sem precisar que o escrevam em crônicas. O primeiro legado: o meu filho. Tudo que sou, tudo que aprendi, tudo que enfrentei, ganhou novo sentido quando Pedro nasceu. Ele não é só meu filho. É o meu norte. Cada decisão grande da minha vida passou a ter duas perguntas silenciosas. Isto ajuda o meu filho? O pai que ele vai recordar fica orgulhoso deste homem? Não quero deixar ao Pedro apenas bens ou histórias. Quero deixar-lhe código. Quero que ele veja num pai coragem sem arrogância, disciplina sem rigidez, força sem violência, proteção sem controlo, amor sem dependência, trabalho sem martírio, propósito sem fanatismo, missão sem perder a alma. O meu maior legado para ele não é o que construo por fora. É o que construí por dentro. A força que desenvolvi. A resiliência. A coragem emocional. A capacidade de me levantar. A disciplina de criar ordem no caos. A vontade de servir algo maior. Quero que o Pedro cresça não com um pai perfeito, mas com um pai vivo, presente, verdadeiro e com obra. Porque filhos não herdam o que dizemos. Herdam o que somos. O legado no setor. A transformação da condução em Portugal. O setor da condução sofreu décadas de estagnação, falta de visão e repetição cega de modelos desatualizados. E eu, mesmo sem plano inicial, sabia que podia fazer mais. Não por querer provar algo, mas porque não suportava ver o caos onde podia existir estrutura. Hoje, quando olho para trás,
Vejo que o meu legado no setor já começou. Criei sistemas que antes não existiam, introduzi método onde havia improviso, criei comunicação clara onde havia confusão, construí plataformas digitais onde havia papelada, formei instrutores com mentalidade nova, simplifiquei processos que estavam escondidos atrás de burocracia, tirei o setor da idade da pedra para o século XXI, trouxe alunos para o centro da experiência, criei funis de marketing que se tornaram referência, promovi acesso, inclusão e clareza para milhares de jovens. Este é um legado real. Não precisa de estátuas. Vive nas vidas das pessoas. Num jovem que tira a carta com confiança. Num instrutor que ganha mais e trabalha melhor. Numa escola que se moderniza. Num sistema que, aos poucos, está a ser transformado. A minha luta nunca foi contra escolas. Foi contra o velho. Contra o desorganizado. Contra o injusto. Contra o que não servia aos alunos. O legado é a mudança. A mudança é a obra. A Drivebox, o legado estrutural. A Drivebox não é apenas um projeto. É uma plataforma viva, um organismo, uma semente que vai crescer muito para além de mim. É o meu castelo. A minha fortaleza templária. O centro estratégico da minha obra. A Drivebox representa inteligência, estrutura, futuro, escala, liberdade, conexão, confiança. É a ponte que une teoria e prática, escolas e alunos, IMT e processos, funis e comunicação, digital e humano, simplicidade e organização. Quando eu já não estiver aqui, seja fisicamente ou como líder ativo, a Drivebox continuará a servir pessoas. Continuará a transformar o setor. Continuará a levar ordem ao caos. Tal como os templários deixaram rotas que duraram séculos, a Drivebox é a tua rota. Uma rota que não acaba em ti. A tua obra continua. O legado invisível, a cultura de estrutura. Há um legado que ninguém vê, mas que é o mais importante: a cultura. A cultura de disciplina, clareza, método, organização, respeito pelo aluno, comunicação moderna, proximidade humana, responsabilidade, verdade, missão. Este é o legado que transforma setores. Este é o legado que faz escola. Este é o legado que outros vão copiar sem perceber a profundidade. Este é o legado templário, quando a estrutura é tão forte que sobrevive ao homem. O legado que quero deixar ao mundo. Quero deixar um rasto, não de ego, mas de caminho. Quero que diga um dia: ele mudou isto. Ele organizou aquilo. Ele abriu caminho para muitos. Ele construiu estruturas que ainda hoje funcionam. Ele transformou um setor inteiro. A minha obra não é apenas empresarial. É espiritual. É alinhar a minha história com a história de Portugal, com a história templária, com a missão da Ordem de Cristo, com o arquétipo do protetor, com o pai que sou, com o homem que me tornei. Meu legado será isto: caminhos abertos, pessoas impactadas, estruturas criadas, sistemas que servem, e um filho que sabe quem o pai foi, na vida e na alma. Este é o legado. Este é o meu nome no tempo. Esta é a minha obra. E esta é a cruz que escolhi carregar, não como peso, mas como direção. Capítulo 18. A minha própria ordem. Reflexão final. Não pertenço aos templários ou à maçonaria. Pertenço à minha própria ordem, aquela que estou a criar. Passei a vida inteira a sentir um chamado. Primeiro, sem nome. Depois, com símbolos. Mais tarde, com história. Mas apenas agora consigo dizer com clareza aquilo que sempre esteve à minha frente: eu nunca pertenci aos templários. Nunca pertenci à Ordem de Cristo. Nunca pertenci a nenhuma organização externa. O que sempre senti não foi herança histórica. Foi ecos de identidade. Foi o reflexo de um arquétipo que me acompanhou desde a infância: o protetor, o estruturador, o cavaleiro que constrói caminho. A verdade é simples e profunda. A cruz que me chamava por fora estava apenas a apontar para a cruz que eu já carregava por dentro. Os templários foram parte da história. Eu sou parte da minha. Eles tiveram a missão deles. Eu tenho a minha. Eles construíram castelos. Eu construo sistemas. Eles abriram rotas no deserto. Eu abro rotas num setor inteiro. Eles protegeram peregrinos. Eu protejo jornadas. Eles uniram disciplina e fé. Eu uno disciplina e propósito.
Eles foram soldados de uma ordem. Eu sou fundador de uma ordem interna. E esta verdade muda tudo. Não vim para continuar uma ordem antiga. Vim para criar a minha própria ordem. A ordem que sou, não a ordem que procuro. Passei anos a sentir que pertencia a alguma coisa que não sabia nomear. Hoje, sei, eu não pertenço a uma ordem. Eu sou a ordem. A ordem que organiza, clarifica, estrutura, lidera, protege, serve, abre caminho, transforma, cria futuro. A ordem que nasceu da minha infância foi temperada pelas minhas dores, fortalecida pelas minhas quedas, ampliada pelas minhas conquistas, afinada pela minha missão e expandida pelo meu legado. A minha ordem não tem castelo. Tem visão. A minha ordem não tem estatutos. Tem propósito. A minha ordem não tem hierarquias. Tem valores. A minha ordem não se escreve em pergaminhos. Escreve-se em obras. A minha ordem não se guarda num templo. Guarda-se em mim. O centro da minha ordem é serviço. Não serviço submisso. Serviço consciente. Serviço que vem de dentro. Serviço que sabe que o mundo melhora quando alguém se levanta e diz: eu assumo. Eu lidero. Eu construo. Eu protejo. Eu transformo. O meu centro é esse, a missão de melhorar o caminho de quem vem atrás de mim. É isso que me move. É isso que fica. O nome que fica. No fim, a vida não julga livros de história. Julgam-se obras. E a minha obra não é templária. Não é maçônica. Não é passada. Não é copiada. É única. É minha. É atual. É viva. É feita com as mãos e com o coração. É feita de disciplina e de sensibilidade. É feita de coragem e de responsabilidade. É feita de visão e de dor transformada. Sou, sim, herdeiro de um arquétipo antigo. Mas sou fundador de uma linhagem nova. A linhagem do homem que transforma a causa em ordem. Que abre caminhos onde ninguém quer entrar. Que ergue pontes invisíveis. Que constrói futuro. Que serve missão. Que lidera sem pedir licença. Que protege sem esperar aplauso. E que deixa legado real. Essa é a ordem que me define. A minha própria ordem. No fim, tudo converge para uma frase simples. Não sou templário. Não sou maçom. Sou o fundador da minha própria ordem. A ordem de Paulo Rodrigues, feita de missão, coragem, estrutura, amor e verdade. A cruz que sempre vi fora. É a cruz que sempre existiu dentro. E agora sei, não estava a ouvir o chamado dos templários. Estava a ouvir o chamado da minha alma. A partir daqui, caminho não como quem segue um legado, mas como quem cria o seu. Este é o fim do livro. E é também o início da tua própria ordem.